Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa, o nosso TVB Entrevista, ao vivo aqui pelo canal 11 para toda a região norte de Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua preferência. Também quero mandar um grande abraço a todas as cidades que compõem a nossa região, dizendo também que breve estaremos com o sinal digital. A boa notícia de hoje, que eu posso dizer para vocês, é a seguinte. O prefeito Udo Deller voltou atrás na questão dos médicos residentes do Hospital Regional, do Hospital São José. Vocês lembram que aqui eu trouxe uma entrevista do prefeito na segunda-feira, quando ele então fazia dois anúncios importantes. O primeiro é que as consultas de habitantes, de moradores de outros municípios, não serão mais atendidas na rede pública de Joinville. 11 mil consultas, portanto, devem ser canceladas para moradores aqui dos municípios vizinhos, para que o joinvilense seja melhor atendido. Isso é uma decisão dura, do prefeito Udo, e anunciada na segunda-feira. Outra também foi de que ele não estaria mais contratando novos médicos residentes. Os médicos que eu usei um termo comparativo, médicos depois de formados, estagiando numa especialidade. Então, o médico formou-se na faculdade, na universidade, mas em vez de ir direto lá para o consultório, para a sala cirúrgica, ele tem que passar por um segundo momento de uma especialização. Então, ele fica 3 anos continuando seus estudos, que a gente chama de residência 1, residência 2 e residência 3. O prefeito disse que não iriam contratar mais esses mais de 50 residentes 1, mantendo apenas os residentes 2 e 3 dentro do São José. Isso tem um barulho enorme, o sindicato dos trabalhadores protestou, também a AJORPM, a CDL, deputados, enfim, foi um incêndio enorme, dizendo que o prefeito não poderia deixar de contratar médicos residentes, que a situação da saúde já é grave, só estaria piorando ainda mais. E o prefeito disse, olha, não tenho mais como gastar este 1.300.000, que na prática é um dinheiro que tinha que ser pago pelo governo federal. E a prefeitura que está pagando não tem mais dinheiro. E também não é justo, termos que cortar outras coisas para manter estes médicos, que nós não temos mais recursos, enquanto o governo federal prioriza recursos para outras cidades e para outros lugares. Isso foi o discurso do prefeito Udo. Bom, tive aqui o presidente da Sociedade Joinvilense de Medicina, Dr. Garcia, que falou que é uma medida dura, mas também não foi muito crítico em relação ao cenário econômico do São José. Hoje pela manhã, tiveram uma reunião na SJM, Ministério Público, outras lideranças, e disseram que se o prefeito não mudasse, eles poderiam entrar com uma ação na justiça. Não foi necessário. Final de tarde, o prefeito reuniu-se e continua, nesse exato momento, 10 horas e 36 minutos, ele continua lá reunido no seu gabinete, com o procurador-geral do município, com o diretor do Hospital São José, com a secretária Simone da Saúde, ele, mais o secretário de Comunicação, para editar, publicar hoje ainda uma revogação da medida, olha a confusão, revogar a medida que tinha proibido a contratação de novos médicos residentes. O que significa isso, seu Silva? Significa que vai continuar exatamente como até agora aconteceu. Chega em março, a prefeitura abre estas 36 vagas e 18 vagas na sequência para novos médicos residentes que poderão, então, entrar no hospital para realizar o primeiro ano de especialidade. E os número 2, número 3 continuam normalmente. Então, não muda nada. Mas, seu Silva, o que aconteceu de segunda-feira para quarta-feira para o prefeito mudar completamente o que ele havia decidido, Algumas coisas. Na própria segunda-feira à noite, houve uma reunião interna aqui em Joinville, do PMDB, com
A Simone Schramm, que é a atual presidente do partido, convocou uma reunião com o secretário Braulio, que é médico, um dos homens de confiança do prefeito Udo, o deputado Mauro Mariani, o deputado Dalmo de Oliveira, que é deputado hoje e médico também, convidou os vereadores do PMDB, alguns outros personagens importantes, e na reunião todo mundo foi claro: prefeito, será que essa medida é realmente necessária? Será que não tem-se uma outra forma, uma outra solução para o mesmo problema? E aí essa conversa foi avançando até tarde da noite, e o prefeito ficou de repensar o assunto, mas não decidiu naquele momento nada, apenas que faria uma reavaliação. O Mauro Mariani, presidente estadual do partido e deputado federal, disse que estaria se empenhando para buscar este R$ 1.300.000 que estaria faltando. Bom, isso na segunda-feira à noite. Hoje à tarde, uma nova constatação. Se a Prefeitura de Joinville mantivesse a decisão de não contratar mais médicos residentes, isso estaria atingindo não apenas o Hospital São José, mas hospitais públicos de toda Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que também não poderiam mais contratar médicos residentes em seus respectivos estados e, evidentemente, hospitais. Por quê? Esse programa funciona todo ele integrado, né? O médico se forma no Rio Grande, se forma em Florianópolis, Joinville, enfim, ele pode se inscrever em qualquer uma das vagas disponibilizadas. É um concurso que o médico tem que fazer, e aí, mediante a sua qualificação, ele é contratado pelo hospital A, B ou C, tá bom? No momento que Joinville retira essas vagas, estas vagas de Joinville têm que ser redistribuídas, melhoradas, ampliadas para os outros hospitais. Só que como isso tem que acontecer até o início de março, não daria tempo dos hospitais outros se organizarem. Consequentemente, todos eles perderiam os prazos para contratar os seus médicos residentes, levando o caos para outras cidades. O caos, né? Então, o prefeito teve que hoje, além de rever as suas posições perante apelos dos seus companheiros partidários, apelos das entidades médicas, seja sindicatos, seja SJM, sejam outras instituições, né? Teve que refazer as contas e decidiu por anular o ato, e a partir de amanhã estará em vigor novamente o que até então já estava sendo feito. Então, os médicos serão chamados a partir de março, os novos médicos estarão voltando a trabalhar dentro do Hospital São José. Como voltando? É que a cada ano, aqueles do R1, que nós chamamos, né, naquele primeiro momento, passam para o segundo estágio e abrem essas primeiras vagas, e assim a cada ano, quem entra aqui vai avançando. Então, sempre tem que ter uma nova turma. A turma que acaba no final do mês de fevereiro, o seu primeiro ano, começa em março já o segundo ano, portanto serão promovidos dentro do hospital na atividade. Mas esses que estarão ingressando a partir de março vão preencher as vagas daqueles que estão passando para o próximo nível, para o próximo passo. Boa notícia, apesar do desgaste, da discussão, dos problemas que de final de semana até agora o assunto trouxe, felizmente, o problema está resolvido. Agora, ficam algumas considerações importantes que eu quero trazer aqui para você. O prefeito Udo trouxe à baila, trouxe à tona um problema grave, mas depois de um breve intervalo, eu digo por quê. Instante. Já estamos de volta com o nosso programa TV Bem Entrevista. Eu lembro que eu estou aqui com a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Quem precisar aí de uma cirurgia ortopédica ou tiver algum problema
no nosso esqueleto, né? Você vai até a IOT, o atendimento é maravilhoso, eles têm plantão no final de semana, domingo, feriado, muito bacana, tem 30 especialistas em 10 especialidades, com o mais moderno centro, a melhor clínica que nós temos no sul do Brasil. IOT fica na Rua Blumenau 1316. Bom, eu estou aqui agora com a doutora Tanise Balvedi, ela que é presidente do Sindicato dos Médicos para a região nordeste de Santa Catarina, portanto, médica, e que tem uma responsabilidade na sua representação nesse momento muito importante. E junto com ela, uma convidada muito especial, que é uma pequena doutora, sua filha, que fez questão de acompanhar a mãe pelo horário e que não queria dormir sem antes ver a mamãe na televisão. Boa noite, doutora, tudo bem consigo? Boa noite, obrigada. Te agradeço muito pela presença das duas, né? Sim, e eu só vim porque o senhor deixou eu trazer minha filha. Qual o nome da tua princesa? Thalita. Thalita. Tem como o nome da mãe também. E ela está entretida ali, viu? Tá entretida ali brincando com a boneca, cuidando com a boneca. Olha você ali na TV, filha. Olha lá na televisão, tu tá lá. Tá com vergonha agora? Não. Doutora, nós estamos vivendo momentos, nós estamos sorrindo aqui, mas difíceis na saúde. Sim. Certo? E a senhora representa o Sindicato dos Médicos. Qual é o momento que nós estamos vivendo na área médica em relação ao serviço público, principalmente, doutora? Sim. O serviço público sempre foi uma coisa bem difícil, né, na área de saúde. E no Brasil a gente está vivendo uma crise, né, e na saúde não é diferente disso. Uhum. E o Sindicato dos Médicos está aí para tentar melhorar a questão trabalhista dos médicos, e a gente acaba se envolvendo na saúde pública, mas a gente sabe que é uma área bem difícil. Tem sempre aquela dúvida, o médico ganha mal, o médico ganha bem, mas ele ganha mal porque trabalha pouco no serviço público, enfim, sempre tem os dois lados. Hoje, em média, quanto ganha, doutora, um médico da rede pública trabalhando lá uma jornada de 40 horas semanais? Com certeza ganha mais que um residente. A gente já reclama que não ganha bem, mas ganha mais do que um médico residente. Quanto, em média, você tens ideia, doutora? Ai, assim, nos concursos sai um valor e acaba sendo, agregando, assim, gratificações, né? Para 40 horas, não sei, vou chutar lá uns 5 mil. 5 mil reais. E aí eles acabam Agora, recebendo benefícios. E isso já contando os benefícios, assim. Agora, voltando para a questão dos residentes, a bolsa deles é de 2.900, isso sem contar os descontos, com os descontos dá uns 2.300, e eles trabalham em torno de 60 horas por semana. Muito mais, portanto, Muito mais do que um médico formado que o orienta na sua residência médica. Pois é. Quando o prefeito anunciou segunda-feira que nós não teríamos mais os residentes primeiro, né, o R1, como é chamado, também afirmou que não tinha problema para o hospital. O hospital não sentiria muito a falta desses profissionais. Os pacientes, por exemplo, não teriam nenhuma dificuldade porque esses médicos não têm contato com pacientes. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, é porque sempre se fala que um hospital ele deve funcionar sem o residente. E ele funciona. É para funcionar sem o residente, porque ele tem médicos concursados para tocarem o serviço. Mas claro que se a gente tirar 56 pessoas que são mão de obra nesse hospital, vai impactar no atendimento. Né? É diferente eu atender sozinha, quantos pacientes eu vou conseguir atender, ou se eu atender orientando 2 ou 3 residentes, eu vou conseguir atender mais? Certo. Então, com certeza, reduzindo residentes, reduz atendimento. Não tem uma Não quer dizer que o hospital vai deixar de funcionar, ele funciona. Mas, como vou citar um exemplo que o Dr. Dalmo citou hoje na reunião e que eu gostei. Se um time de futebol precisa de 11 pessoas, e eu vou desfalcar ele e vou tirar 5, o time vai entrar com 6 pessoas e vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Não vai conseguir entrar, né? O Dr. Dalmo é médico, deputado estadual pelo PMDB, foi secretário da Saúde de Santa Catarina, né? Mas ele também não concordou com a posição do prefeito de retirar. Ou não, ele manteve-se neutro. Qual é a opinião dele? Qual foi a opinião dele? O Dr. Dalmo não concordou com a posição de... Assim como outros políticos, como outras entidades, Dr. Xuxo, só para deixar claro, o CIMESC não tem partido político. Que é o sindicato, né? Que é o Sindicato dos Médicos. Presides.
Eu não tenho também, não sou política partidária, né? Uhum. Até por isso eu acabo podendo falar abertamente, porque eu não tenho nenhum vínculo político partidário. E o CIMESC normalmente apoia os candidatos médicos que sejam filiados e que tenham a nossa linha de atuação, independente do partido. Certo. Então, o CIMESC apoiou o Dr. Dalmo, apoiou o Dr. Xuxo, apoiou o Dr. Cassiano, que também esteve na reunião. Uhum. E... Vocês defendem que os médicos devem participar da política. Sim, sim. Né? Porém, nesse momento, parece-me que a política está afastada da questão da saúde pública. A gente defende que tem essa comunicação, né, de gestão com as entidades médicas e as outras entidades de outras áreas de saúde. Uhum. Mas, como eu falei hoje na reunião, essa interação com gestão com as entidades, não com o médico indivíduo, né? Uhum, uhum. Eu estou aqui representando o CIMESC, o Sindicato dos Médicos, mas eu, ao mesmo tempo, sou médica também. Então, como CIMESC, eu acho que deve participar da gestão, sim. Muito bem, mas isso não tem acontecido. Os médicos, as instituições têm sentado na mesma mesa com a prefeitura para dizer, olha, a ação nos PAs, no São José, enfim, tem que ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ou isso não tem acontecido? Difícil. Assim, eu acabo tendo um contato maior com a secretária de saúde. Doutora Simone? Com a Franciele. Ah, Franciele, perdão. Eu acabo tendo um contato com ela, né, e tudo sempre tranquilo, com a diretora técnica, não exatamente com o prefeito, uhum. Mas tem essa parceria. Agora, eu acho que sempre pode ser aprimorada, né? Essa parceria sempre pode ser aprimorada. Bom, o prefeito, então, agora, né, há pouco, ele teve que voltar atrás da decisão, não apenas pelos questionamentos que acabou recebendo a respeito da medida, mas principalmente porque o programa de residência poderia ser eliminado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sim. Isso já tinha sido avaliado antes ou apareceu agora esse problema? Eu não tenho como dizer se o prefeito avaliou isso antes, né? Uhum. Eu imagino que não. Eu parabenizo o prefeito por ter voltado atrás. Eu acho que foi uma atitude muito assim, louvável. Uhum. Ele deve ter tido os motivos dele, né? A gente sabe que eu participei de uma reunião do Conselho de Saúde no dia que foi lançado essa nota do prefeito, né? Cancelando as residências, que foi na quinta-feira. Uhum. Nessa reunião do Conselho de Saúde foram apresentadas as contas da prefeitura, toda a dificuldade financeira. Então, imagino que tenha sido esse o motivo. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo por ter voltado atrás, porque eu acredito que o impacto negativo seria muito maior. Não há dúvida disso, né? Pelo menos o que a gente tem ouvido ao longo desses dias foi exatamente nisso, né? Uhum. Apesar de o prefeito ter citado coisas e falado de coisas que eu queria discutir contigo daqui a pouquinho sobre quem deve pagar a residência médica e o médico deve ter um compromisso com o serviço público. Um instantinho só, nós já voltamos com essa entrevista. Já estamos de volta aqui com o nosso estúdio, com duas convidadas especiais, mãe e filha. Ela é médica, ela, a filhinha, uma bonequinha que está aqui conosco distribuindo o seu espaço, as suas bonecas. Bom, eu estou aqui também com a Drogaria Catarinense, que este mês de fevereiro está de aniversário e tem ofertas especiais. Vamos botar lá, meu amigo, as ofertas, está aí, ó, né? Nós temos a Gillette em promoção, as lâminas mágicas da Gillette por R$ 13,90. Depois temos ainda esse lenço umedecido também por R$ 13,90. E essas são as ofertas para quem quiser ir até a Drogaria Catarinense. Tem outras muitas ofertas dessa grande rede de farmácias. Estamos aqui também com a Rede Hálito. Você tem mau hálito, a Rede Hálito faz um tratamento médico para você. Vai no site, né, ou no Face, Rede Hálito, Joinville, você terá todas as informações. Igualmente, nós estamos aqui com a Guarde Mais, a empresa que fica ali na rua Autocar Derfel. Tem espaço de sobra para você guardar, onde você já não tem mais espaço para guardar na sua casa, na sua empresa. Guarde Mais. Também conosco a Ravelli Moda Masculina. Se você, meu amigo, quiser uma roupa nova, elegante, na Ravelli ou no Shopping Miller,
ou ali na Ravel Hangar, na rua Max Colim, esquina com a Blumenau. Doutora, no bloco anterior nós falamos sobre a questão dos médicos e o serviço público, né? Nessa questão da residência médica, o prefeito levantou uma questão que é a seguinte: o serviço público paga para o médico, certo, se formar. No caso, ele estaria dentro do Hospital São José ou em outro hospital público, recebendo R$ 2.900 de salário, trabalhando, e muito, como a gente sabe. Mas ao final desses 3 anos, quando acaba a sua residência, ele vai embora e não tem nenhum compromisso de voltar a trabalhar no hospital público ou no serviço público, né? Ele é um médico e vai, se for o caso, para a iniciativa privada, trabalhar numa clínica, num hospital particular. E o prefeito questiona esta forma de financiamento do dinheiro público para formar um médico sem que ele não tenha nenhum contrato dizendo: olha, doutor, o senhor vai receber aqui salário por 3 anos, vai trabalhar, mas depois o senhor vai ter que prestar aí um serviço de mais 1 ano, 6 meses, 2 anos, para a rede pública. Como é que o sindicato vê essa discussão, doutora? Então, talvez o serviço público não esteja sendo tão atraente para os médicos, né? Talvez o serviço privado renda mais. Então, o que o CIMESC e outras entidades médicas defendem é que é a carreira de Estado para médico, assim como é feito no judiciário. O que é uma carreira de Estado, doutora? Assim, para tentar interiorizar o médico, que ele tenha condições de trabalho, que ele vá para o interior, ele tenha um salário e uma previsão de aumento desse salário com o passar dos anos, para que ele se sinta atraído de ficar naquele serviço, né? Hoje não é assim? Hoje não tem tanto essa... Não tem, carreira de Estado não tem. Os concursos, muitas vezes, têm alguma gratificação, mas que algumas vezes não incorpora na aposentadoria. Então, o CIMESC está sempre batalhando nessas questões, né? Doutora, muitas especialidades não existem mais no serviço público por falta de médicos. Faltam médicos ou falta salário para os médicos irem trabalhar nas prefeituras? Eu acho que dizer falta de médico, não existe uma falta absoluta de médico, é relativa, né? Na verdade, é a questão da distribuição. E a gente vê muito que não é só questão de falta de médico, tem muita falta de estrutura. Às vezes tem médico para trabalhar e não tem sala para atender, não tem medicamento para usar. Então, é muito amplo, não dá para a gente dizer que é tudo médico, tem muita coisa envolvida na questão de gestão de saúde pública. Existe a rede privada, né, de saúde complementar, enfim, na rede pública. Elas estão quase todas no Brasil falidas. Os hospitais estão quebrados, abandonados, em inúmeras cidades brasileiras. E aqui em Joinville, apesar dos pesares, o Zequinha, como é conhecido carinhosamente, o São José, ele é um hospital que atende a sua capacidade máxima, mas com qualidade. Que ambiente interno os médicos enfrentam, doutora? Então, as coisas ruins, você quer que eu diga as coisas... Na verdade, antes de falar das coisas ruins, eu vou dizer que existem coisas boas também no serviço público, para a gente não ficar aqui só falando coisa ruim. Eu, por exemplo, trabalho na área de endocrinologia, né, no SUS. O que a gente fez para tentar melhorar as filas? Foi implantado um serviço de teleconsultoria, que hoje os médicos encaminham os pacientes. Esse encaminhamento era feito antes no papel, isso passava de mão em mão, o diagnóstico era, né, todo mundo podia ver. Então, hoje é feito por um sistema de computador, com senha. Então, não quebra o sigilo médico, é só entre o clínico e o especialista. Isso já está na área de endócrino, agora na ortopedia, isso a intenção é passar para todas as áreas. Isso é uma coisa que veio da Secretaria de Saúde e a gente também entrou de cabeça nisso. E com isso, zerou a fila de primeira consulta de endócrino. Então, é uma coisa que a gente tem que elogiar, tem que dizer também as coisas boas que existem, né? E foi uma parceria em endocrinologia, Secretaria de Saúde, e que está dando certo. Eu vou falar da minha área porque é o que eu estou mais por dentro, né? Claro. Então, eu sei que, conversando com a Secretaria de Saúde, a endocrinologia, por causa de filas de primeira consulta na endócrino, o município pagava multa para o Ministério Público e isso deixou de existir porque se resolveu a questão de primeira consulta. Não se resolveu ainda a questão de retorno. Então, existem coisas ruins? Existem, mas existem coisas boas. Existem profissionais que vestem a camisa, Com né? certeza.
E eu me considero uma delas, que visto a camisa no SUS. Então, às vezes acontece coisa ruim, a gente desanima, ai, dá vontade de largar tudo, mas a gente pensa, não, sempre tem uma luz no fim do túnel, eu ainda tenho esperança que sempre pode melhorar. E com relação ao que mais que a gente tem de coisa boa na questão de teleconsultoria, a gente faz capacitação também com os clínicos, né? Então, tudo isso é coisa que vai a longo prazo, não vai aparecer de um dia para o outro, né? Certo. Vai aparecer a longo prazo. Essas boas ações, ali na frente, vão melhorar o que nós temos hoje. Sim. Agora, falar das coisas ruins, o que a gente tem de dificuldade? Às vezes a gente se sente cobrado por números, né? Porque o que sai? Tantos atendimentos, então você tem que atender tantos em tanto tempo. E a nossa profissão é uma coisa mais subjetiva, eu não posso dizer que vou atender tantos por hora. Às vezes um paciente requer mais tempo, outro menos tempo. Então, não é uma coisa tão matemática, né? Então, às vezes a gente sente falta de uma flexibilidade nessa questão de horário. Ninguém defende o não cumprimento de horário, em momento nenhum. Tem que estar lá naquela hora concorda que tem que cumprir horário, mas às vezes talvez teria que ter uma flexibilidade. Eu vou dizer que uma cirurgia vai durar 3 horas, talvez ela dure 4, talvez ela dure 2. Então, talvez essas questões estejam faltando. Além da questão de estrutura, o médico chega para operar, o centro cirúrgico está fechado porque faltou algum material. Isso acontece? Acontece. Então, às vezes, por isso, às vezes a fila não anda, não é porque tem médico. O que acontece no serviço privado? A secretária liga um dia antes e confirma a consulta, né? Às vezes, no serviço público, é mais difícil toda essa confirmação, às vezes o dado não está atualizado no sistema. O médico está lá, mas o paciente não aparece. O médico está lá e o paciente não aparece, agora não é permitido o encaixe. Então, tem várias questões hoje atravancando. Não é permitido o encaixe? Era permitido hoje, agora está passando a não ser permitido por questões do Ministério Público, para evitar esse negócio de furar fila. Então, tudo isso vai dificultando, né? E é uma coisa que eu falei abertamente para a secretária de saúde, ela sabe que eu sou parceira, que eu só quero melhorar o serviço público, mas que às vezes a gente entra em conflito porque essa nossa dificuldade de querer vestir a camisa e a gente se sente cobrado que tem que atender, tem que ter número, mas por outro lado não pode ter encaixe, não pode ter hora extra e ainda está existindo um uma ameaça verbal de que talvez nosso salário seja atrasado. Então imagina que... Já começou a se falar isso? Já começou a se falar isso. Então, não tem nada por escrito, mas está tendo bastante esse zum. E aí, quem que vai trabalhar feliz, animado, sabendo que talvez possa não receber no fim do mês? Né? Então, todas essas questões envolvem a problemática da saúde pública no SUS. Essa questão de salários, agora também, nessa mesma entrevista, eu perguntei, prefeito, o senhor está dizendo que a receita caiu 15%, que as despesas se mantêm iguais ou estão sendo ampliadas. A negociação agora em mês de maio, do dissídio público, né? O senhor vai dar algum reajuste? O senhor vai pagar inflação? Não vai pagar nada? E ele, na entrevista, disse, olha, Sérgio, dificilmente eu vou ter como fazer alguma reposição salarial. Né? Foi muito claro a posição dele. Como é que isso vai impactar o sindicato? Vocês podem anunciar greve? Qual é o instrumento que vocês estão imaginando para conseguir um reajuste? Ou vocês acreditam que realmente não será possível? Antes do reajuste, a gente está querendo mesmo receber o próximo salário. O sindicato sempre trabalha evitando greve, sempre procurando a conversa, o diálogo, se a gente resolver amigavelmente, sempre é melhor. Portanto, nesse primeiro momento, é a garantia de estar recebendo em dia. Isso, em primeiro lugar. Mas não iniciou-se uma negociação sobre valores de reajuste? Não. Tem data para isso do sindicato? Na verdade, quem negocia essa questão de valores com a prefeitura, eu imagino que é o sindicato dos servidores, que inclui, né? Aí os médicos. Inclui os médicos que queiram ser filiados ou não, porque é uma coisa opcional, né? E voluntária. Então acaba sendo o sindicato dos servidores que acaba negociando com a prefeitura. A condição de que o prefeito também anunciou do não atendimento de consultas para as cidades vizinhas. Tu não trabalhas dentro do hospital, tu trabalha exatamente na rede. No PAN Boa Vista, mas também atendo cidades vizinhas. Isso. Como é que você vê essa medida de não atender
pessoas de outros municípios? Olha, eu também prefiro deixar a minha opinião de lado nessa questão, porque eu escutei nessa reunião do Conselho de quinta-feira os motivos da Secretaria de Saúde para isso. Então, tem os dois lados, né, da moeda. Eu prefiro não opinar sobre essa questão. Porque é uma situação séria. É uma situação delicada, que ao mesmo tempo, eu não sei, existiu alguma parceria para ceder essas consultas, e isso envolve algum histórico que talvez eu não tenha conhecimento suficiente para falar sobre isso. O prefeito, e junto com a secretária naquela conversa, me antecipava dizendo o seguinte: Sérgio, tentamos várias vezes acordos com outros prefeitos da região para que eles pudessem nos ajudar a pagar essa despesa. Para que eles pudessem pagar o médico, pagar o material, pagar a consulta, enfim. E eles não se manifestavam porque a conta é toda paga por Joinville. Sim. Então ele teve que radicalizar, né? Então, é claro, eu tenho pessoas que me acompanham aí em Araquari, em Barra do Sul, em São Francisco, em Guaramirim, etc. E que vão, daqui a pouco, chegar aqui em Joinville e não vão ser atendidas. Não vão ser atendidas. E para onde é que elas vão? Bater na porta do prefeito daquelas cidades. Eu entendo os dois lados, né? Entendo do paciente que deixa de vir até o especialista, mas entendo também o lado do prefeito, que às vezes eu me sinto nessa posição também, como chefia do sindicato, de, eu tenho que delegar essas funções e acaba sobrando tudo para mim. Então, talvez o prefeito está nessa situação também. E às vezes também o clínico tem que seguir alguns pacientes e não encaminhar para o especialista, então tem várias questões envolvidas. Então, como eu foquei mais na questão da residência nos últimos tempos, eu prefiro não intervir nessa questão dos municípios. Certo. É claro que eu tenho também comentado aqui algumas vezes que tem prefeituras que estão omissas em relação aos próprios habitantes, né? O caso aqui de Araquari, por exemplo, não tem estrutura nenhuma para o atendimento dos seus próprios cidadãos, né? E, claro, mandam literalmente as pessoas para a rede municipal de Joinville, que acaba tendo que dividir, escolher, né? Entre a escolha de Sofia, que é uma história triste que nós temos no cinema, mas, em outras palavras, o prefeito que está defendendo os interesses dos joinvilenses, que as pessoas tenham prioridade em relação a outros municípios. E que se os prefeitos desses outros municípios quiserem que a rede pública de Joinville continue atendendo, que eles ajudem a pagar a conta, né? Então, o julgamento disto é você que está em casa que pode fazer. Se você mora em um município fora de Joinville, pergunte ali para o prefeito, para os vereadores daquela cidade, como é que isso vai funcionar daqui para frente. Será que o prefeito desses municípios irão realizar um convênio com a prefeitura de Joinville? Vão pagar uma parte desta conta? Ou terão que buscar médicos nos seus próprios municípios para atender as pessoas nas suas próprias cidades? É uma pergunta que, a partir de agora, as pessoas têm que começar a fazer, né? Não adianta a gente imaginar que ali está se resolvendo, porque não vai estar resolvido. Não vai estar. Amanhã, já foi ontem, as pessoas não serão atendidas. Casos de emergência, sim. Casos de urgência, sim. Mas consultas com especialistas, exames, etc., não serão mais atendidos. Modo de dizer. As pessoas têm que começar a cobrar das autoridades municipais de cada uma das cidades uma solução para um problema que pode atingir 11 mil consultas mês. Olha, são mais de 100 mil consultas até o final deste ano. É um volume extraordinário. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. O dia começou complicado, que a solução não existia, e hoje a senhora vai dormir com um sorriso no rosto. Sim. Obrigada pela oportunidade, por ter chamado o sindicato, e estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez, às duas, né? Às duas.